Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Baruch Hashem, bendito seja o Santo de Israel. Ele abençoe você, sua casa e toda a sua família. Ele fale também ao seu coração em mais uma porção da Torá, a palavra que dura para todo sempre. Hoje, porção de número 51, porção Nitzavim, quer dizer de pé. Essa porção está em Devarim, Deuteronômio, a partir do capítulo 29, do verso 9, até o capítulo 30, verso 20. E a Haftará, que é a parte da porção nos profetas, está em Isaías, capítulo 61, do verso 10, até o capítulo 63, verso 9. Essa porção, pessoal, ela é bem curtinha, ela tem ao todo 41 versos. A partir de agora, todas as porções que restam são bem curtas, né? Moshe agora já está caminhando para a conclusão do livro de Devarim. Nós estamos na 8ª porção desse livro, que tem ao todo 11 porções. Resta então 4 porções para finalizar tanto o Sefer Devarim, o livro de Deuteronômios, como também para fechar o ciclo anual da Torá. E essa porção de hoje é uma porção muito especial, além de nos dar grandes ensinamentos, é a porção que antecede a festa de Yom Teruah. Todo ano essa porção ela antecede essa festa. Então existe, né, uma conexão muito grande entre a porção de Tzavim com a festa que nós vamos estar celebrando. Tudo está conectado, não é por acaso que essa porção acontece justamente agora, e o título da porção já tem a ver também com o que nós vamos viver, né, que é a entrada de um novo ano. O que tem a ver Nitzavim, que quer dizer de pé, com o novo ano, pessoal? A gente sabe que quando inicia um novo ano, a gente profeticamente, né, deseja que esse seja o ano escolhido de Adonai. Porque nos profetas, em todo o Taná, o Eterno sempre anunciou o dia do Adonai, conhecido como o dia do Senhor, conhecido como o dia do juízo, que é também o ano aceitável de Adonai. Essa porção ela é marcada no calendário judaico como sendo a porção da criação do mundo. Segundo os sábios, né, o mundo foi criado no dia 25 de Elul, então sempre essa porção vai acontecer após o aniversário da criação do mundo. E sempre essa porção vai acontecer antes também da festa de Yom Teruah, que é o Ano Novo. No Ano Novo, a gente renova os nossos votos com Adonai e proclamamos o ano do favor de Adonai. Então essa porção ela é muito significativa, ela tem uma relação direta com essa festa que a gente vai estar celebrando logo mais, que é a festa de Yom Teruah. Tem algo muito interessante nessa porção, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, que é nos escritos Nazareno. Essa porção tem uma conexão direta com o Mashiach, principalmente quando se trata da Haftará. Vocês estão vendo aqui que a Haftará dessa porção, ela começa no capítulo 61 de Isaías, a partir do verso 10. Por que não começa no verso 1? Por que vai começar logo no verso 10 em diante, pessoal? Existe uma razão, e eu quero mostrar isso para vocês, e é muito interessante. Muita gente que não estuda a porção, e até desdenha, né, de nós que estudamos a Torá, eles vão falar que isso é invenção dos judeus, que isso não tem nada a ver com o tempo da graça, que isso é coisa dos judeus. A Torá, ela passou a ser estudada em porções após o povo de Israel retornar da Babilônia. Mas por que foi decidido assim? Por que isso aconteceu? Inclusive na porção de hoje vai falar de Techuvá, que o povo de Israel, após ser levado cativo, devido, né, à sua desobediência, lá no meio das nações eles iam reconhecer por que foram levados cativo. Então eles iam fazer Techuvá e se voltar de todo o coração para Adonai. Então Adonai ia trazê-los de volta. Isso a gente vai ver já dentro dessa porção. A gente já viu em porções anteriores. O Eterno falou que o povo seria espalhado pelas nações e falou também dessa Techuvá que ia acontecer. O povo de Israel, eles entenderam qual foi o motivo, qual foi a razão deles ser levado cativo. Eles entenderam que foi o fato deles ter se desviado da Torá. Se eles não tivessem se desviado da Torá, eles jamais teriam sido levados para a Babilônia. Então o que foi decidido? Isso foi uma decisão sábia, inspirada, né, pelo mover do Eterno,
Eles então decidiu dividir toda a Torá em porções, ou seja, pegou 5 rolos da Torá, dividiu em porções o suficiente para que a Torá fosse estudada durante o período de um ano. Então, em cada Shabat é estudado uma porção. Isso começou após o povo de Israel voltar da Babilônia, como uma estratégia de que assim o povo jamais iam se desviar da Torá. E a gente vai ver nos escritos nazarenos que todos os discípulos do Mashiach, mesmo após o Mashiach ter ressuscitado e ter ascendido aos céus, os discípulos ainda continuavam estudando na sinagoga durante o Shabat. E o que se faz na sinagoga durante o Shabat? Se estuda as porções da Torá. O nosso Mashiach, por exemplo, ele estava em todo o Shabat estudando a Torá nas sinagogas. A gente vai ver, eu vou ler para vocês algo bem interessante que tem a ver com essa porção. Então entenda, pessoal, estudar a Torá em porções não é invenção, não é coisa de judaísmo. Mesmo o judaísmo fazendo isso, mas isso é bíblico, isso é vontade do Eterno, o nosso Mashiach fazia isso. E por que eu digo que isso é vontade do Eterno? Porque o próprio Adonai vai dizer na Torá que é preciso meditar no livro da Torá noite e dia. Você não vai ver em nenhum local da Escritura sendo dito para você meditar nos profetas noite e dia. Não é dito que você tem que meditar nos escritos noite e dia. Mas na Torá, sim, na Torá tem que se meditar noite e dia. Por quê? Porque a Torá é a razão de toda a Escritura. Toda a Escritura está conectada com a Torá. A Torá é a raiz, é a base de tudo. Então, meditar na Torá noite e dia é cumprir mandamento, é cumprir uma ordem que o Eterno determinou. Por isso que se estuda a Torá assim em porções, e hoje a gente está na porção de número 51. Ao todo são 54 porções. Isso quer dizer que a gente já está quase concluindo o ciclo anual da Torá. E depois que se conclui esse ciclo, a gente retoma novamente lá no livro de Bereshit, onde a gente começa tudo de novo. Isso é um ciclo. E o nosso Mashiach fazia isso, eu quero mostrar isso para vocês. Os sábios, quando eles iam estudar a Haftará dessa porção que a gente vai estudar hoje, eles entenderam que do verso 1 até o verso 9 de Isaías 61 fala claramente do Mashiach. Então o que eles decidiram? Isso foi uma decisão que foi tomada, pelos sábios, pelos fariseus. Eles disseram assim: olha, nós não podemos fazer a leitura desses 9 versos. Por quê? Porque aqui se trata exclusivamente do Mashiach. Então somente o Mashiach, quando ele estiver entre nós, porque um dia ele virá, todos os judeus aguardavam, e muitos aguardam até hoje, a manifestação do Mashiach. Então ficou decidido, pessoal, que somente o Mashiach poderia ler a Haftará a partir do verso 1, ou seja, do verso 1 ao verso 9. Por isso que a Haftará começa a partir do verso 10. Está vendo aqui, ó? Isaías 61, do verso 10 em diante. Por quê? Porque do verso 1 ao verso 9, somente o Mashiach podia ler. Eles jamais permitiria ou deixaria que alguém se atrevesse a ler esses versos, quando fosse estudar essa porção. Agora veja que coisa interessante. Eles estavam estudando essa porção de Tsavim quando o nosso Mashiach compareceu na sinagoga para também estudar a porção, e eles então convidaram o Mashiach para fazer a leitura da Haftará. Agora veja só qual vai ser a parte que o nosso Mashiach vai ler, pessoal. Ele vai ler exatamente a parte que era dito que somente o Mashiach podia ler. Isso vai deixar todos de boca aberta. Muitos vão ficar assim, pasmados, porque como pode esse homem se atrever a fazer a leitura dessa parte que não pode ler, somente o Mashiach pode ler. E outros vão começar a acreditar que ele realmente era o Mashiach. Então, antes da gente começar essa porção, eu quero ler com vocês, nos escritos nazarenos, esse relato de que o Mashiach, na sinagoga, leu a Haftará dessa porção. Então, a gente sabe que isso aconteceu antes da festa de Yom Teruah. E isso prova, pessoal, que além dele ser o Mashiach, isso prova também que o nosso Mashiach estudava as porções como nós estamos fazendo. Então, vamos começar pelo livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 14, que vai dizer assim:
E voltou Yeshua no poder, ou seja, no mover da presença do Eterno para a Galil. E relatos a respeito dele foram espalhados por toda a região. Ele quem o Machia, ensinava para eles nas sinagogas, e todas as pessoas o respeitavam. É interessante, né? Vocês estão vendo aqui em vermelho que dentro desse verso, aonde o Machia ensinava nas sinagogas, aparece codificado a palavra Ahavá, de 4 em 4 letras. Ahavá quer dizer amor. Isso quer dizer o quê? Que o Machia ensinava com muito Ahavá, com muito amor. Ele ensinava o quê? Ele ensinava a Torá. E por que de 4 em 4 letras, né, pessoal? Porque esses ensinos dele seria espalhado pelos 4 cantos da terra. E nós sabemos também que 4 equivale à letra Dalet. E a letra Dalet significa porta, né? O Machia, ele era a porta. Ele mesmo disse que ele era a porta. Verso 16. Ele foi a Natseret, onde havia sido criado, e se dirigiu para a sinagoga no dia de Shabat, conforme o seu costume, e levantou-se para ler. Olha só, o Machia então foi para a sinagoga conforme o seu costume. Por que que os judeus vão para a sinagoga no Shabat, pessoal? O que que eles vão fazer lá? Eles vão estudar a Torá, vão estudar a porção conforme a gente está fazendo aqui hoje. Conforme nós fazemos todo o Shabat. Os judeus, eles fazem isso até hoje. Eles vão na sinagoga todo o Shabat para estudar a porção, e o Machia estava fazendo exatamente isso. Então veja só. Ele levantou para ler. Ele foi convidado a ler a Haftará da porção. Que é, pessoal, a Haftará da porção de hoje, que nós estamos estudando. Veja que coisa linda aqui. Foi dado para ele o rolo do profeta Isaías. Ele então abriu o rolo e encontrou o lugar onde está escrito. Novamente vocês estão vendo a palavra Ahavá aí codificado, né? De 2 em 2 letras, pessoal. Que coisa linda. Agora preste atenção no que ele vai ler. Isso está escrito em Isaías 61, a partir do verso 1, aonde somente o Machia podia ler. Ele leu assim: a presença do Eterno, ou seja, o mover do Eterno, está sobre mim. Portanto, ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperar vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e também para proclamar o ano escolhido pelo Eterno. É interessante, pessoal, que nós estamos a poucas horas, né, há pouco tempo do novo ano. E olha o que o Machia diz aqui na Haftará dessa porção. Que ele, o Machia, ele foi escolhido pelo Eterno para proclamar o ano escolhido do Eterno. Então é isso que a gente faz todo o início do ano. A gente deseja, a gente almeja que esse ano que vai entrar, que vai iniciar, seja realmente esse ano escolhido. O que significa esse ano escolhido do Adonai? É o ano, pessoal, em que o Machia vai reinar sobre a terra. É conhecido também como milênio. É o ano em que será estabelecido o reino do nosso Machia. E a gente espera, a gente deseja ansiosamente que isso aconteça nos nossos dias. Por isso, toda vez que a gente vai iniciar um ano, como vai acontecer agora, a gente proclama, a gente espera, a gente deseja que esse seja o ano escolhido de Adonai. Então veja que coisa interessante aqui, pessoal. O Machia lendo, né, e a palavra Ahavá apareceu de 2 em 2 letras, dando uma dica que o Machia viria, né, em 2 vezes. Essa é a primeira vez que ele tinha vindo. Primeira vez ele vem anunciar as boas novas. Quando ele vinha agora da segunda vez, ele vem para estabelecer o seu reino. Agora imagina os olhos, o povo nas sinagogas, ouvindo o Machia fazer essa leitura, uma leitura que não podia ser feita, a não ser que ele fosse realmente o Machia. Ele então deixa claro aqui, pessoal, que ele se trata desse ungido do Eterno, que vai abrir os olhos dos cegos, que vai libertar os cativos das prisões. O que significa abrir os olhos dos cegos? O Machia fez sim milagre abrindo os olhos, né, dando visão para pessoas que eram cegas. Mas tudo isso tem um significado. Abrir os olhos dos cegos
é abrir os olhos daqueles que não compreendia, que não entendia as escrituras sagradas, que não conhecia as coisas do Eterno. Libertar os cativos das prisões é libertar as pessoas do sistema religioso. Da mesma forma que o Eterno libertou o seu povo do Egito, ou seja, da escravidão do Egito, da idolatria, assim o Eterno está nos libertando hoje, tirando das religiões, tirando das teorias humanas e religiosas e nos trazendo para os seus caminhos, que é a Torá. E depois do Mashiach fechar o rolo e devolver ao Shamash, que era o responsável, né, em guardar o rolo, ele se assentou e os olhos de todo presente na sinagoga estavam fixos nele. É claro que os olhos de todos iam estar fixos nele, né, pessoal? Porque ele fez algo que ninguém tinha coragem de fazer, a não ser que ele fosse realmente o Mashiach. E quando ele percebeu que o povo estava olhando para ele, veja o que ele diz. Ele então começou a falar e disse: Hoje, como vocês ouviram a leitura, esta passagem do Taná foi cumprida. Ou seja, aquilo que vocês estão pensando, aquilo que vocês estão imaginando é realmente o que aconteceu. Eu sou realmente o único que poderia ler esse texto, conforme vocês diziam, e eu sou o ungido do Eterno. Todas as pessoas então falavam bem dele e ficavam admirados com as palavras que saíam da sua boca. Até perguntaram: mas não é este o filho de Yosef? Então muitos ficaram confusos, né? Porque ele é o filho de Yosef, como ele pode dizer que o mover do Eterno está sobre ele? Como ele pode se dizer que ele é aquele de quem profetizou Isaías? Então muitos não entendiam, enquanto outros acreditaram, e nós não temos dúvida que ele é o Mashiach, ele é o ungido do Eterno, ele é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. E é ele que nós aguardamos que venha, né? Quem sabe já nesse próximo ano que vai entrar, que seja este o ano desejado de Adonai. Ele vem então estabelecer o seu reino, conforme anuncia todos os profetas. Bom, pessoal, depois da gente ler essa parte, né, nos escritos nazarenos, agora sim a gente vai começar a porção em Devarim, capítulo 29, a partir do verso 9, onde Moshe, ele continua dando conselho aos filhos de Israel. Ele continua, né, no contexto da porção passada, falando sobre bênçãos e sobre maldição. Ele vai finalizar essa porção falando que ele está colocando diante do povo a vida e a morte. Inclusive, ele vai finalizar a porção dando conselho para que os filhos de Israel escolham a vida. Então veja só, além dele ensinar o que seria a vida e o que seria a morte, ele ainda vai aconselhar os filhos de Israel a escolher a vida para que vivam. E só tem uma forma, pessoal, de nós fazer parte do mundo vindouro, do ano aceitável do Eterno. Como é que nós vamos fazer parte deste mundo vindouro? Como é que nós vamos fazer parte do ano aceitável do Eterno? Somente se nós estiver vivo. E o que nós temos que fazer para estar vivo? Moshe vai explicar, Moshe vai ensinar na porção de hoje. Hoje, vocês se encontram aqui, né? Todos de pé. Todos vocês diante de Adonai, seu Elohim. Seus cabeças, suas tribos, seus líderes, seus oficiais, todos os homens de Israel, com seus filhos pequenos, suas mulheres, seus estrangeiros, aqueles, né, que estão com vocês no acampamento, e também os cortadores de lenha e os carregadores de água, ou seja, todos, sem exceção. Moshe aqui ele cita todos, os cabeças, os grandes, os pequenos, até os servos, pessoal, até os cortadores de lenha, até os carregadores de água, ou seja, todos estão de pé diante do Eterno. Qual é o ensino, já que a gente tira de início da porção? De que diante do Eterno todos são iguais. E que todos um dia terão que estar de pé perante o Eterno. Assim como eles estão aqui nesse momento, né, nesse contexto, isso aponta também para o ano aceitável do Eterno. Por quê? Porque no fim do milênio, as escrituras diz, os profetas diz que todos, sem exceção, tanto os bons como os maus, todos estarão de pé diante do Eterno. Para quê? Para serem julgados. O Eterno não vai julgar ninguém enquanto está dormindo, enquanto esteja deitado.
para ser julgado, terão que estar de pé diante do Eterno. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Aqui eles não estão de pé para ser julgados, eles estão de pé para fazer uma aliança com o Eterno. Mas é também um ensino para nós, pessoal, porque diante do Eterno todos um dia terão que estar de pé. Como diz, né? Todo joelho se dobrará, mas antes de dobrar o joelho terá que estar o quê? De pé. Todos terão que estar presentes diante do Eterno. E o Moshe continua dizendo que eles estavam de pé para quê? Para entrar na aliança de Adonai, o seu Elohim, e ao juramento que Adonai, seu Elohim, faz com vocês hoje, para que hoje ele os estabeleça como seu povo e ele seja o seu Elohim, como ele disse, como ele jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, hoje vocês estão aqui para fazer uma aliança, para fazer um acordo, um pacto com o Eterno, para que vocês sejam povo do Eterno e para que ele seja o Elohim de vocês. Não é somente com vocês que faço esta aliança, que faço esse juramento. Eu faço com os que estão aqui presentes hoje, diante de Adonai, seu Elohim, e também com aqueles que não estão aqui hoje. Ou seja, esta aliança, esse juramento, é algo eterno para todas as gerações. Os seus descendentes, que virão nas gerações futuras, eles também farão parte desse acordo, farão parte dessa aliança. Porque vocês bem sabem que vivemos na terra do Egito e como passamos pelas nações que vocês atravessaram. Vocês viram suas abominações, seus ídolos feitos de madeira, de pedra, de prata, de ouro, que havia entre elas. Ou seja, vocês viram que coisa horrível são os deuses das nações. Portanto, não haja entre vós, olha o conselho de Moshe, não haja entre vós homem, nem mulher, nem família ou tribo, cujo coração se afaste de Adonai, seu Elohim, e que vá e sirva aos deuses dessas nações. E não haja no meio de vocês pessoas que carregue uma raiz desse tipo, de veneno e de amargura. Do que Moshe está falando aqui, pessoal? De idolatria. E ele chega a supor, né, que possa acontecer isso dizendo, se existir uma pessoa que, ouvindo estas palavras, se abençoar, ou seja, se achar no seu coração dizendo, Shalom haverá para mim, ou seja, para mim não será bem assim, mesmo que eu continue com o meu coração endurecido. Olha só, o Moshe está dizendo que pode haver no meio deles alguém que não vai dar atenção no que Moshe está dizendo, que vai achar que não é bem assim, que não tem nada demais ele ter lá o seu santinho, né, atrás da sua porta, guardado lá no seu armário. O que tem de mais? Tem pessoas que é assim, tem pessoas que são arrogantes, são orgulhosas, não aceitam obedecer. Elas sempre vão arrumar uma desculpa, sempre vão arrumar um pretexto para defender a ideia de que não tem nada demais. O que tem demais eu ter aquela imagem de escultura na minha casa? Eu não adoro aquele Deus, aquilo é apenas uma representação, é como se fosse uma foto. Com certeza, pessoal, você já ouviu isso, mas veja o que Moshe está falando. Se houver no meio de Israel alguém que pense assim, alguém que fale assim, ou seja, sendo rebelde, né, porque o Eterno está dizendo que isso não pode, veja o que vai acontecer com essa pessoa. Adonai não o perdoará, em vez disso, a ira e o ciúme de Adonai serão acesos contra esta pessoa. E todas as maldições escritas nesse livro serão lançadas sobre ela. Adonai riscará o seu nome de debaixo do céu. Ou seja, o Eterno diz que essa pessoa será apagada, pessoal. O nome dela será riscado. Lembra quando Moshe falou para o Eterno, risca o meu nome do livro da vida? O que o Eterno falou para Moshe? Moshe, eu riscarei sim. Eu riscarei daquele que pecar contra mim. A pessoa que ousar a não obedecer esse mandamento e querer ter deuses, ou seja, imagem, idolatria na sua casa, o Eterno vai riscar o nome dessa pessoa. Ela jamais fará parte do povo do Eterno. Adonai vai separar essa pessoa de todas as tribos de Israel para que ela experimente o que é ruim e todas as maldições da aliança escrita no livro da Torá.
A gente tem visto, né, pessoal, nas porções anteriores, aonde a Torá está profetizando, está anunciando vários tipos de maldição que seria derramada sobre o povo de Israel que se atrevesse a se desviar do Eterno para servir outros deuses. E a Torá repete, Moshe repete aqui que as maldições escritas nesse livro serão derramadas sobre a vida dessa pessoa que se atrever a não obedecer esse mandamento, se atrever a praticar idolatria. E o Moshe está supondo que isso venha servir, né, como incentivo a outras pessoas e que todo o povo de Israel vai acabar fazendo isso. Claro que Moshe já sabia, o Eterno já tinha anunciado para Moshe que o povo de Israel no futuro ia se desviar. Moshe vai confessar isso no finalzinho desse livro de Devarim. Quando a próxima geração, ou seja, seus filhos, seus sucessores e o estrangeiro que chegar de uma terra distante, eles virem as pragas desta terra e as doenças com que Adonai fez adoecer, e que a terra se transformou em enxofre ardente, ao ponto de não ser semeada, nem produzir colheitas, nem relva, assim como foi com Sodoma e Gomorra, né? Sidom e Amorá, subvertida, né, pela ira do Eterno. Então essas nações vão perguntar, mas por que Adonai fez isto com essa terra? Qual foi a causa de tamanha demonstração de fúria? As pessoas responderão. Então, uns vão perguntar e outros vão responder. Isso ocorreu pelo fato de eles terem abandonado a aliança de Adonai, o Elohim de seus pais, que foi estabelecida com eles quando os tirou da terra do Egito. Eles serviram outros deuses, se curvando diante deles, deuses que eles não conheceram. Por esta razão, a ira de Adonai se acendeu contra esta terra e ele os trouxe sobre ela toda essas maldição escrita nesse livro. E Adonai, em fúria e indignação, os arrancou da terra e os lançou em outra terra, como aconteceu hoje. Então veja só, o Moshe está profetizando, está deixando claro aqui o que vai acontecer caso eles se atrevam, pessoal, a se desviar do Eterno para servir outros deuses. É uma pena, né, que eles não deram ouvido a esse ensino de Moshe e quiseram pagar para ver. A história mostra que eles pagaram para ver e tudo isso de fato aconteceu. E é muito interessante o que Moshe vai dizer agora no verso 28, que está nesse contexto, pessoal. Veja só que coisa interessante Moshe vai dizer aqui, e eu quero chamar a sua atenção para esse verso. As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Elohim. Contudo, as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Mas que coisa interessante aqui, pessoal. Do que Moshe está falando? Qual é o contexto para Moshe citar essas coisas ocultas aqui? Percebe que ele está falando da idolatria, das pessoas que vão servir outros deuses. Isso tem a ver com o quê? Com o ocultismo. Porque o ser humano ele é fissurado, ele é enfeitiçado por tudo que é oculto. Muitas pessoas dizem que têm experiências, dizem, né, que são abduzidas, outras dizem que têm revelações, que são levadas, que são tomadas, que são arrebatadas. Isso será que acontece mesmo, pessoal? Pode sim acontecer, mas isso é proibido pela Torá, por quê? Porque isso tem a ver com o ocultismo. O Eterno está dizendo que o povo de Israel, que o povo que serve o Eterno, não pode jamais ir atrás daquilo que é oculto. Nós devemos nos atentar somente para aquilo que a Torá nos ensina. Para quê? Para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Então, se você gosta daquilo que é oculto, se você gosta de querer se comunicar ou de querer saber aquilo que a Torá não diz, tome muito cuidado, tá, pessoal? Porque isso é conselho da Torá. Não podemos jamais nos atrever a isso. Tem gente que diz assim, olha, mas o que tem de mais a gente se comunicar com quem morreu, por exemplo? Porque a Torá proíbe. O Eterno é categórico em dizer que não se pode jamais haver comunicação com os mortos. Na verdade, não é possível, pessoal, que haja comunicação dos vivos com os mortos. Mas tem pessoas que vão dizer assim, bom, se o Eterno proíbe, é porque é possível. Porque como pode o Eterno proibir algo que não é possível? Tem gente que usa
né, essa tática para dizer que existe sim possibilidade de comunicação com os mortos. Na verdade, o Eterno está querendo nos poupar de sermos enganados, porque quando nós queremos nos comunicar com o oculto, talvez com os mortos, né, como muitos gostam de fazer, nós seremos enganados, pessoal. O Eterno vai dizer, por exemplo, que todos os sacrifícios que eram feitos nos montes, né, fora do lugar de onde Adonai escolheu para colocar o seu nome, esses sacrifícios eram feitos aos demônios. E quem são os demônios na Escritura? O Eterno chama de demônios as imagens de escultura. Será que existe mesmo esses demônios, né, que as religiões dizem? E segundo as religiões, os demônios, né, os espíritos, eles um dia foram anjos, foram expulsos dos céus e agora eles são nossos inimigos. Será que isso é verdade, pessoal? Isso não tem base nenhuma na Escritura. Tudo isso é achismo, é invenção. É possível que haja sim espíritos, é possível que haja sim os demônios. Não que eles foram anjos um dia. Se eles existem, eles foram criados pelo Eterno. E eles estão simplesmente cumprindo um papel que o Eterno deu para eles, porque o Eterno não tem adversário, o Eterno não tem inimigo. Eles são inimigos, sim, de nossas almas. Então, quando nós queremos nos comunicar com o oculto, nós podemos ser enganados por esses seres. E o Eterno quer nos poupar disso. Nós não devemos ficar atrás de nada que é oculto. Nós devemos estar atrás daquilo que é revelado, que é a Torá. A Torá, ela é simples, ela foi revelada para nós e para nossos filhos. Não há quem não entenda. Só não entende a Torá, pessoal, quem não queira. Eu estou falando dos mandamentos. É claro que existe níveis, né, na Torá que nós não entendemos ainda. A gente vai entendendo conforme a gente vai estudando, ano após ano. É assim que funcionam as coisas do Eterno. Mas o necessário para nós viver, o necessário para nós servir o Adonai, tudo isso está claro na Torá. Só não entende quem não queira. É muito simples os mandamentos, é muito claro os ensinamentos da Torá para todo o povo do Eterno. Então, muito cuidado com o ocultismo, muito cuidado com aquilo, pessoal, que não é revelado na Escritura. Tudo que for achismo, principalmente se vir das religiões, você deve se afastar disso. E agora, pessoal, a gente vai para o capítulo 30, onde Moshe vai dizer assim: quando chegar o tempo em que todas estas coisas sobrevierem a vocês, a bênção e a maldição que eu apresentei a vocês, e vocês estiverem no meio das nações, onde Adonai os tiver conduzido, então, por fim, vocês vão começar a pensar sobre tudo que aconteceu com vocês. Então, Moshe, ele já tem certeza que isso vai acontecer. Ele diz que primeiro vai vir a bênção sobre o povo, mas depois virá a maldição. Por quê, pessoal? Porque eles vão querer ir atrás do oculto. Vão querer saber aquilo que o Eterno não permitiu que eles soubessem. Por isso virá a maldição sobre eles. Então você que gosta do oculto, muito cuidado, preste atenção no que Moshe está dizendo aqui. Então vocês serão levados no meio das nações, e lá vocês vão começar a pensar e vão entender o que aconteceu com vocês. E então vocês farão techuvá, voltarão para Adonai, o seu Elohim, e prestarão atenção ao que ele disser. E isso será exatamente igual o que eu ordeno a vocês hoje. Vocês e seus filhos com todo o coração e com todo o seu ser. Ou seja, no futuro, muitos anos para frente, vocês serão levados cativo. Lá vocês vão fazer techuvá e lá vocês vão dar atenção no que Adonai vai falar. E o que Adonai vai falar, pessoal, é o mesmo que eu estou falando hoje. Ou seja, o Eterno não muda. Daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos, daqui 100 milhões de anos, os mandamentos da Torá serão o mesmo. Nunca vai mudar. O Shabat sempre será santo. A idolatria sempre será proibido. Sempre terá que honrar pai e mãe. Os mandamentos nunca mudam. É o que Moshe está dizendo aqui. Vocês vão procurar Adonai, vocês vão ouvir Adonai, tudo o que ele disser, e isso será exatamente o que eu ordeno a vocês hoje. Ou seja, nada vai mudar. Nesse momento, Adonai, o Elohim de vocês, vai tirar vocês do exílio, né? Quando vocês fizerem techuvá. Ele terá misericórdia de vocês e voltará a reunir vocês no meio de todos os povos que os tiver espalhado. Se um de vocês estiver espalhado
até a extremidade mais distante do céu, ou seja, no lugar mais distante que for, Adonai, assim mesmo, reunirá dali. Ele irá até lá para trazê-lo de volta. Independente, né? Qual seja a distância para onde você tenha ido. Então, se você está fazendo techuvá, pessoal, não importa a distância que você esteja do Eterno. Se você desejar fazer techuvá, se você desejar retornar para o Eterno, Moshe está dizendo que ele vai te buscar aonde quer que você esteja para fazer parte do povo dele. Adonai, o seu Elohim, o trará de volta para a terra possuída por seus antepassados, e vocês a possuirão. Ele os fará prosperar ali, e vocês se tornarão mais numerosos do que os seus antepassados. E preste atenção, pessoal, no verso 6 agora. Então, quando vocês fizerem techuvá, Adonai, seu Elohim, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos. Para quê? Para que vocês amem Adonai, seu Elohim, com todo o seu coração, com todo o seu ser, e assim viva. Então percebe que para amar Adonai de todo o coração, é preciso fazer uma circuncisão no coração. E quem é que vai fazer essa circuncisão no nosso coração, pessoal? O Eterno. O Eterno é quem vai fazer essa circuncisão. Mas como que pode fazer circuncisão no coração? O coração, por exemplo, tem prepúcio. O que isso significa? A circuncisão, pessoal, no prepúcio é quando tira aquela pele que cobre o órgão masculino. O prepúcio é chamado de barreira, é conhecido como barreira. Então, quando se tira aquele prepúcio, está tirando a barreira. A mesma coisa o Eterno vai fazer com o nosso coração. Ele vai tirar a barreira do nosso coração. E qual era a barreira, no contexto aqui que o Moshe está dizendo? A barreira era a idolatria. A barreira era o ocultismo. Era dar ouvido aos ensinos das religiões, não dar ouvido ao ensino do Eterno. Então, Moshe está dizendo que Adonai, ele vai remover essa barreira. Ele então vai fazer essa circuncisão no coração para que nós aprendamos a amar ele de todo o nosso coração. Mas para isso é preciso o quê? É preciso techuvá. O Eterno não vai fazer isso por conta própria. Ele não vai pegar o seu coração e arrancar essa barreira sem que você queira. É preciso que primeiro você queira. É preciso que primeiro você faça techuvá. Então perceba que a circuncisão vem depois da techuvá. E é interessante que a circuncisão foi citada na Torá pela primeira vez quando o Eterno fez uma aliança com nosso pai Abraão. E lá no capítulo 17 de Bereshit, quando Adonai faz uma promessa para Abraão, que ele seria pai de nações, foi ali que o Eterno estabeleceu a circuncisão. Então percebe, pessoal, que a circuncisão não é somente para os filhos carnais de Abraão, como muitos dizem. Não, a circuncisão foi estabelecida no contexto em que Adonai falou para Abraão que ele seria pai de nações. Então, as nações estão incluídas na circuncisão, que é simbolizada aqui, pessoal, por essa letra Re. Por que letra Re? Percebe que essa letra tem uma abertura aqui, ó? Ou seja, foi tirada uma barreira daqui, porque se não tivesse essa abertura, essa letra seria uma letra Het. E Het significa barreira. Mas agora, tirando essa barreira aqui, ela deixa de ser uma barreira para ser um furo, para ter uma abertura. E foi exatamente essa letra que o Eterno colocou em Abraão e também colocou em Sara, porque é as letras que estão no nome do Eterno. Veja só, o nome do Todo-Poderoso, as 4 letras, aparece 2 vezes a letra Re. Uma o Eterno colocou em Abraão, a outra o Eterno colocou em Sara. Por quê? Porque Sara e Abraão é os pais das nações. E quem são as nações que são filhos de Abraão? Aqueles que terão o seu coração circuncidado. Então existe um ensinamento muito lindo dentro dessa letra aqui, pessoal. Veja só. Tirando essa barreira aqui, essa letra que seria um Het, tirando essa barreira aqui, tá vendo essa entrada? Virou 2 letras. Virou um Dalet. Um Dalet é o quê? Dalet é porta. E um Yud. Então, tem um desenho aqui. Se você abrir essa porta, que é o seu coração, para entrar
esse Iud, que é as 10 palavras, então o seu coração está circuncidado. A circuncisão do coração é quando você abre o seu coração, quando você está disposto a obedecer às 10 palavras, representada por essa letrinha aqui, que é o Iud. Eu já mostrei isso para vocês em vídeos anteriores, dizendo que filhos de Abraão são aqueles que têm o coração circuncidado, ou seja, aqueles que obedecem às 10 palavras, que é representado pelas duas letras Re. Uma letra Re representa uma tábua de pedra, que tem 5 mandamentos, e a outra letra Re representa a outra tábua de pedra, que tem também 5 mandamentos. 5 mandamentos do homem para com o homem e 5 do homem para com o eterno. Tudo isso desenhado, pessoal, dentro da letra Re, que é um dos símbolos da circuncisão do coração. E Adonai, seu Elohim, colocará todas as maldições sobre seus inimigos e também sobre aqueles que os odeiam. Então o Eterno vai tirar a maldição de sobre o seu povo e colocar sobre os inimigos do seu povo. Quando? Quando eles fizerem techuvá. E vocês voltarão e prestarão atenção naquilo que Adonai disser, e obedecerão todos os seus mandamentos que eu dou a vocês hoje. Então, isso é techuvá, pessoal, é se voltar e se dispor a obedecer os mandamentos. E então, o Adonai, o seu Elohim, dará a vocês mais do que o suficiente em tudo que vocês resolverem fazer. Ele vai abençoar o fruto do seu corpo, o fruto do seu gado, o fruto da sua terra. Tudo isso prosperará, porque Adonai vai se alegrar em te fazer o bem, outra vez, né? Assim como ele se alegrou em fazer o bem aos seus antepassados. Então, tudo isso é se fazer techuvá. Então, fica a pergunta, pessoal. É muito difícil fazer techuvá? Porque tem pessoas que chegam a dizer que é impossível obedecer os mandamentos, que ninguém consegue obedecer os mandamentos, e o Mashiach foi o único que cumpriu todos os mandamentos. Será que isso é verdade, pessoal? Será que o Eterno exigiria do seu povo aquilo que o seu povo não pode fazer? Será que Adonai puniria os seus filhos por não cumprir aquilo que eles não tinham como cumprir? É só na cabeça de quem não pensa, né? Isso é ridículo. Como pode pessoas pensar assim, pessoal? Achar que o Eterno, ele estabeleceu mandamentos impossíveis de ser cumprido. Porque os mandamentos que o Eterno deu, que o Eterno estabeleceu, é muito simples, pessoal. Será que é difícil obedecer os mandamentos? O Moshe vai falar sobre isso. Eu vou deixar o Moshe falar. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que Moshe vai dizer com respeito aos mandamentos que as pessoas, que as religiões dizem ser difícil. Como é que se faz techuvá? Será que é muito difícil? Será que é impossível? Será que é algo assim extraordinário? Porque tem gente que pensa que é assim, tem gente que pensa que isso é coisa do outro mundo, apenas alguns, né, sobrenaturais é que vão conseguir fazer techuvá. Então você precisa entender o que é techuvá. Vamos deixar a Torá dizer. Entretanto, tudo isso vai acontecer com vocês caso vocês prestem atenção no que Adonai disser. Então Moshe repete muito, vocês devem prestar atenção no que Adonai disser. E o que foi que Adonai disse? Não foi as 10 palavras? Então, pessoal, fazer techuvá é obedecer os 10 mandamentos. É muito simples. Eu não sei por que as pessoas dificultam tanto isso. Preste atenção no que Adonai diz, obedeça os seus mandamentos, seus regulamentos, escrito nesta Torá. Se vocês voltarem, ou seja, fazerem techuvá para Adonai, seu Elohim, com todo o coração e com todo o seu ser. Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós queremos fazer techuvá, pessoal? A primeira coisa é prestar atenção no que Adonai disser, e não ao que diz as religiões. Então, primeira coisa, preste atenção no que Adonai diz. Não dê ouvido às religiões, não dê ouvido aos líderes religiosos, não dê ouvido ao paganismo, dê ouvido ao que Adonai diz. Primeira coisa. Segundo, obedece aos mandamentos. Não esquecendo de nenhum, não importa se seja grande, se seja pequeno, se você entendeu, se você não entendeu. Se Adonai falou que isso pode, isso pode. Se isso não pode, isso não pode, você não precisa nem querer saber o porquê, simplesmente obedece. Isso é techuvá. E para fazer isso, pessoal, é preciso muita humildade.
É por isso que o Eterno diz muito na Torá a respeito de humildade. Quando Adonai diz que os humildes serão exaltados, quando ele diz que os orgulhosos serão humilhados, ele está falando de quem? Humildes para o Eterno são aqueles que obedecem os mandamentos. Orgulhosos são aqueles que dizem que é impossível obedecer o mandamento. Aquele que acha que não tem que obedecer, que não precisa obedecer, esse é arrogante. Esse não tem humildade nenhuma, pessoal. Humildade é reconhecer que os mandamentos de Adonai é perfeito, que eles restauram a alma e que eles precisam ser obedecidos, assim como fez Davi. Por que o Eterno se agradou tanto de Davi? Porque se a gente prestar atenção na Escritura, nenhum homem na Escritura enalteceu, elevou, elogiou a Torá como fez o rei Davi. Por isso que o Eterno achou tanta graça em Davi. Por isso que o Eterno diz que o coração de Davi era um coração semelhante ao dele. Por quê? Porque Davi amava a Torá, assim como o Eterno ama a sua Torá. Preste muita atenção no que Moshe diz no verso 11, pessoal. Pois este mandamento que eu ordeno a vocês hoje não é muito difícil. Não está fora do seu alcance. Olha só. Olha o que Moshe está dizendo aqui. O mandamento, qual mandamento que Moshe está dizendo, pessoal? Olha o verso 10. Os seus mandamentos, os seus regulamentos, os seus mitzvot, ou seja, ruquins e mispatins. Todos os mandamentos não são difíceis. Não está fora do seu alcance. Não está lá no céu para que você precise perguntar: quem subirá ao céu por nós para buscá-lo e nos fazer ouvir, para que possamos obedecer? Então percebe que é preciso primeiro ouvir, né, para depois obedecer. Da mesma forma, não está além do mar para que vocês precisem perguntar: quem vai atravessar o mar por nós e vai buscá-la para nos fazê-la ouvir para que possamos obedecer? Não, pelo contrário. Esta Torá, este mandamento que eu estou dando para vocês, está bem pertinho de vocês. Está na boca de vocês, está em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-la. Então, aqueles que dizem que não é possível obedecer os mandamentos, que nós não podemos guardar os mandamentos, eles estão chamando Moshe e o Eterno de mentiroso. Porque preste atenção no que Moshe está dizendo aqui. Os mandamentos, a Torá que ele está dando não está longe, não é difícil, não é impossível, como muitos dizem. O Mashiach falou também sobre isso. Ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Do que o Mashiach estava falando? Falando da Torá de Moshe. Quem fez a Torá ficar muito pesada foi o sistema religioso, né? Que colocou muita cerca sobre os mandamentos, fazendo deles mandamentos impossíveis de ser obedecido. Mas, como a gente viu, nós não temos que obedecer os mandamentos conforme diz as religiões, conforme diz as pessoas. Não, nós temos que obedecer conforme diz a Torá. E Moshe está deixando muito claro, pessoal, que não é difícil, que não é impossível, não está longe. Pelo contrário, está perto de nós, portanto, nós podemos sim praticá-la. Veja, eu apresento a vocês hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Eu ordeno a vocês que ame Adonai, seu Elohim. Como é que nós amamos Adonai, pessoal? É dizendo que nós amamos Adonai? Não, Moshe vai dizer como é que se ama Adonai. Seguindo os seus caminhos e obedecendo os seus mandamentos, seus regulamentos e suas regras. Pois, se vocês fizerem isso, vocês viverão e aumentarão em número. E Adonai, o seu Elohim, os abençoará na terra que dá a vocês. Então veja, Moshe está dizendo que ele apresenta a vida e o bem, a morte e o mal. Tudo isso está relacionado ao quê? Aos mandamentos. Os mandamentos que o Eterno deu, eles podem ser vida e bem, ou eles podem ser morte e mal. Como assim? Depende de como você vai agir com esses mandamentos. Se você obedecer, se você amar o Eterno, cumprindo com esses mandamentos, ele será para você vida e bem. Se você rejeitar, se você achar que não pode, que é impossível obedecer, como dizem, né? Ele será para você morte e mal. Moshe, ele diz, olha, veja,
Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Caso seu coração se desvie e vocês se recusa a ouvir, e vocês se afaste e se curva diante de outros deuses e os sirvam, eu anuncio a vocês que com certeza perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão tomar posse, atravessando o Jordão. Então, tem pessoas que vai dizer assim: não, mas eu não quero obedecer os mandamentos, eu não quero guardar o Shabat, por exemplo, mas eu não vou servir outros deuses. Eu já falei para vocês isso, a gente viu em porções anteriores, e quando nós decidimos não obedecer os mandamentos, automaticamente nós já estamos praticando idolatria. Já estamos servindo outros deuses, pessoal. A Torá deixa isso muito claro. Eu convoco o céu e a terra, olha só. Eu convoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que eu apresentei para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, olha só, sejam inteligentes. Escolha a vida para que vocês vivam, vocês e seus descendentes. Agora, como é que eu escolho a vida? Moshe vai explicar. Amando Adonai, seu Elohim, prestando atenção ao que ele diz. O que foi que Adonai disse mesmo, pessoal? Não foi as 10 palavras que Adonai falou com sua voz? Escreveu com seus dedos as 10 palavras, apegando-se a ele, pois este é o propósito da sua vida. É para isso que nós vivemos, pessoal, para obedecer o Eterno. Nós fomos criados para isso, para amar Adonai de todo o nosso coração. E como é que nós amamos ao Adonai? Obedecendo seus mandamentos. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaac e Iaco. Então veja só, aqui tem uma promessa para o mundo vindouro, tá? Quando Moshe diz que disso depende o quanto tempo vocês vão viver na terra que Adonai jurou, Adonai fez um juramento, pessoal, para os patriarcas de dar a eles a terra prometida. Eles não herdaram a terra prometida. Será que o Eterno falhou? Ou o Eterno estava falando de uma outra terra? Claro que o mundo vindouro terá a terra de Israel como sede do mundo vindouro. Mas a verdadeira terra que Adonai jurou que daria para nossos pais se trata do mundo vindouro. E só vai entrar no mundo vindouro aqueles que estiverem vivos. E só vai estar vivo aqueles que obedecer os mandamentos. Por isso que Moshe sempre está falando: obedece os mandamentos para que vocês vivam e tomem posse. Ele está falando para aquele povo lá que estava com ele, como para nós hoje que estamos estudando a Torá. Viver para tomar posse da terra é uma maneira figurativa de falar do mundo vindouro. Só existe uma forma, pessoal, de nós herdar o mundo vindouro. É nós nos apegar a Adonai, prestando atenção ao que ele diz e se apegando a ele, ou seja, obedecendo os seus mandamentos. Assim, nós estaremos presentes, juntamente com o nosso Mashiach, no ano escolhido do Eterno, que a gente deseja, que a gente espera que seja o próximo ano que vai iniciar. Bom, assim a gente fez essa leitura, né, resumida da porção. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha percebido, pessoal, que os mandamentos não é difícil. Que o Eterno nos dá a livre escolha. E além de nos dar a livre escolha, ele ainda nos aconselha a escolher o melhor, a escolher a vida. E a vida é quando? A vida é quando nós obedecer os mandamentos. E que isso, pessoal, seja a nossa principal meta, nosso principal objetivo nesse ano que vai iniciar. Que nós possamos escolher o caminho da vida, para que nós possamos ter vida, como diz Moshe, e a vida a gente só vai conseguir quando nós obedecer os mandamentos. Então eu quero, em nome da minha família, já desejar para todo o povo da Techuvá, espalhado pelos 4 cantos da terra, um Shana Tová Umetuká, um feliz ano novo, bom e doce para você e para sua família. Que você faça, né, desse ano bom e doce, porque depende de você fazer dele bom e doce ou ruim e amargo. Tudo isso depende de como você vai se comportar, de como você vai praticar ou não a Torá de Adonai na sua vida.
Que Adonai abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha uma ótima semana. Um grande abraço para você. Shalom, shalom. Bênção das crianças. Para os meninos. Que Hashem o faça como Efraim e Menashe. Para as meninas. Que Hashem o faça como Sará, Rivka, Raquel e Leá. Que Adonai te abençoe e te guarde. Faça Adonai resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai tenha misericórdia de ti e bondade e põe em ti a sua paz. Assim seja.